Me lembro que no dia do encontro com o anjo, sendo no domingo à tarde, em 97, como já foi dito, antes de sair de casa, o Senhor falou comigo palavras que me deixou maravilhada, pois Ele me disse que fui escolhida para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir palavras da sua própria boca, porque terei de ser tua testemunha de tudo que tenho visto e ouvido diante de todos os homens. Por isso tenho que escrever sobre tudo o que tenho ouvido e visto, para servir de testemunha diante de todos. Pois naquela tarde, antes de sair de casa, eu pedi para que o Senhor falasse comigo por meio da palavra. E onde meus olhos parou, ali comigo o Senhor falou, dizendo: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Atos 22, 14 e 15. É verdade, Deus tem falado comigo através da palavra, desde 1994. E tudo o que Ele tem dito, assim tem se realizado em minha vida. E o que ainda não aconteceu, com toda certeza, no tempo determinado se realizará. Para a glória de Deus e minha alegria. Me lembro que em março de 94, se não me falha a memória, numa segunda-feira de manhã, dia 27, pela primeira vez, eu desejei que o Senhor falasse comigo por meio da palavra. E então falei com o Pai, e ainda de olhos fechados, abri a Bíblia e pedi para meu filho Johnny, o qual na época tinha 6 anos, que colocasse o seu dedinho onde o Papai do Céu queria falar comigo. E veja onde ele colocou o seu dedinho. Em Joel 2, 12 e 13, onde o Senhor me disse: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Fiquei muito maravilhada por ter sido profundamente tocada naquele momento com estas palavras, como nunca tinha me acontecido antes ao ler a Bíblia. E o mais incrível é que no mesmo instante já comecei a chorar na presença de Deus, como nunca me ocorrera antes, sentindo um forte e sincero desejo de me converter a Ele de todo o meu coração. E a partir daquele momento, já fiz um propósito de ficar em jejum total e passei o dia todo em constante oração. E durante aquela noite de segunda-feira, eu quase não consegui dormir, pois fiquei como que estivesse assistindo um filme da minha própria vida, revendo ali os meus pecados, e em silêncio chorava do íntimo do meu coração, pedindo perdão para o Pai e pedindo também graças para rasgar o meu coração diante do meu próximo, confessando a cada um deles o meu pecado não confessado.
E na terça-feira de manhã, bem cedo, comecei a pedir perdão para o meu esposo Newton Gonçalves Brandão, por todas as vezes que tratei mal a ele, por ter sido estúpida, grossa, ignorante e por não ter agido como ele gostaria. Também confessei pecados encobertos, pois antes eu não tinha coragem de admitir o meu erro. E teve coisas que eu fiz e joguei a culpa em outro, como por exemplo, em um certo dia eu deixei cair o copo do Flamengo, sendo do meu esposo, o qual se quebrou todo. E chegando ele do trabalho, perguntou pelo copo, o qual não tinha visto no seu devido lugar. E eu, porém, disse: o Johnny deixou cair no chão e quebrou-se. E ao confessar os meus pecados, eu pedia perdão, chorando, do íntimo do meu coração. Só sei que saí de um a um, confessando e pedindo perdão, tanto para os grandes como para os pequenos. E para o Manuel, o qual foi o meu esposo, eu lhe escrevi uma carta, confessando meus pecados, os quais antes eu nunca tive a coragem de admitir que fiz, e muito menos de pedir perdão, pois ele não morava mais aqui. Por isso lhe escrevi. E depois de confessar todos os meus pecados, eu senti uma paz tão grande, a qual nunca eu havia sentido. Paz comigo mesma, paz com Deus, paz com todos. E isso é bom demais. É o que todos precisamos fazer para ficar isento de qualquer culpa e sermos curados dia após dia, pois assim está escrito em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Esta é a mais pura verdade. Falo por experiência própria, pois o pecado não confessado e abandonado, além de nos fazer envelhecer, impede a nossa cura e também a nossa prosperidade, especialmente no lado espiritual, o qual é mais importante do que qualquer outra coisa que possa existir no mundo. Sou grata ao meu Senhor e Pai por me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e por me converter a Ele dia após dia, me fazendo reconhecer os meus pecados e me concedendo o verdadeiro arrependimento por todos os maus atos cometidos, principalmente dos adultérios e prostituições, os quais eu vivia praticando, pois eu vivia cometendo adultério com homens casados e me prostituindo com os solteiros, até que Newton apareceu e me tomou por esposa. E como eu já disse para algumas pessoas, volto a repetir, pois creio que Newton foi enviado a esta terra como um salvador para mim, pois depois de passar a morar com ele, nunca mais tive caso com outro homem. E ele, depois que saiu de casa, permaneceu só por muitos anos, até que de repente sofreu um derrame e partiu da terra dos viventes. E o mais incrível é que quando começamos a namorar, ele cantou para mim dizendo: eu sou Adão e você minha pequena Eva. Eva.
Eu nunca me esqueci deste momento. Foi algo que muito me marcou. E por mais incrível que pareça, em um certo dia, há pouco tempo, eu estava deitado no meu quarto e senti ele próximo aos pés da minha cama e até ouvi ele respirando fundo, como antes eu ouvia.